Olá, pessoal, de volta com São Miguel Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos? Tudo bem. Tudo bem. A gente foi testemunha aí de um embate, para mim, surpreendente. Eu não achava que ia chegar nesse ponto já tão cedo. O Senado, Rodrigo Pacheco e o STF, né? Na verdade, para deixar claro para o público, num primeiro momento, o Senado votou uma emenda para fazer com que não houvesse mais decisões monocráticas no STF. Um ministro só... Não... Em alguns, em caso, por exemplo, uma legislação aprovada e sancionada pelo presidente da República, o ministro diz assim, eu vou cancelar, não, eu estou achando, isso aqui está tão feinho, aí eu vou e cancelo. Aí daqui a 6 meses eu vou apresentar meu relatório, meu parecer. Está sendo extremamente bondoso, né? Porque às vezes Não, fui bondoso. Os interesses são muito diferentes. E aí houve uma reação do STF, e esse é o ponto que eu quero trazer para a discussão. Houve uma reação do STF que eu, assim, pessoalmente, achei desmedida. Eu pensei que tinham invadido de novo o STF, ou que tinha alguém com armas lá fora, porque houve uma questão corporativa, todos os ministros, mas principalmente 3 deles, Gilmar Mendes, o Barroso, o atual presidente, e o Alexandre Moraes, com falas muito fortes. O Gilmar Mendes falando que o STF não se acovardou, inclusive, e aí com o desenrolado, o Gilmar Mendes chegou a ligar para um deputado do PT, o Jacques Wagner, líder do governo. Senador Jacques Wagner, líder do governo, dando um pito no senador. O ministro do Supremo ligou dando um pito no senador por causa do voto dele. Cara, isso é normal? Isso é absolutamente normal? Eu não sei como é que eu reagiria levando um pito do Gilmar, não. Mas eu acho que não seria agradável, não. Acho que o Jacques Wagner é mais elegante do que eu. Né? Ele é. E é um cara muito escolado. Aquilo é o baiano tranquilo, né? Inteligente, viu? Muito. E muito hábil. É um político de extrema habilidade. Não é ministro da Casa Civil. E é uma pena que não seja ele, né? Também acho. Porque não quis. Prefere ficar no Senado e cumpre um papel ali. Acho eu que, por exemplo, se fosse o contrário, o Rui Costa não cumpriria. Mas é um exagero mesmo. É absolutamente desproporcional. É um não me toque. É uma coisa impressionante, né? Uma petulância, né? E tem o Conrado Ubner, né? E qualquer vez vamos falar sobre o livro dele aqui, que é de artigos sobre o judiciário, particularmente sobre o Supremo. Ele tem uma definição para o Gilmar Mendes, que ele diz que aquilo é um palanqueiro. É um sujeito que não respeita absolutamente ninguém. Que faz acusações pessoais a todo mundo que se contrapõe a ele. Né? Ele agride pessoalmente. Essa não é uma postura civilizada. E de um ministro supremo, o mínimo que você pode esperar é que o cara seja civilizado. Né? Ele pode, e eu não duvido. Né? Eu sempre digo, quando assim, é de notório saber, todo mundo ali tem notório saber, seja quem for, todo mundo. Por que você vai mensurar isso? A gente está falando de uma coisa que não é ciência, o direito não é ciência. Por favor, senhores operadores do direito, me perdoem, mas direito não é ciência. Direito é uma área do conhecimento humano extremamente importante. Tem uma definição que é clássica, que eu acho que é o Dawkins, né, que trata disso muito bem, que ele diz, olha, você tem de um lado as leis da natureza. As leis da natureza são as leis que existem independentemente de nós. E isso gera a ciência. As leis dos homens, não. Gera o direito, gera a composição social, a organização do Estado, tudo isso. Mas é uma construção humana. Se você quiser ou eu quiser, a gente não vai conseguir mudar a lei da gravidade. Né? A gente não vai conseguir, enfim, fazer com que até hoje é engraçado, isso é fantástico, né? Por mais que se conheça da ciência, de biologia, de bioquímica, não se conseguiu até hoje fazer uma célula de laboratório a partir do nada que gere vida, não conseguiu. O que aconteceu? Alguns vão dizer que foi a singularidade, que foi Deus, seja o que for, a depender da visão de mundo que cada um tem. Mas fato concreto, era só essa pausa para dizer, não é ciência. E não sendo ciência, é possível, sim, que haja, enfim, interpretações diversas. Não da maneira que acontece aqui. E veja, o que o Senado aprovou, e é extremamente importante, é que um ministro não pode, você
aprova uma lei, o presidente da República sanciona, e aí alguém entra no Supremo, aí você diz, não, cancela. Não gostei não, eu achei que devia ser mais amarelo, devia ter mais amarelo, eu acho que tem muito verde, né? E aí o cara vai, suspende, e aí daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos, o cara vai julgar aquela lei, ou até uma PEC, ou seja o que for, né? E assim, e você sai até do território do legislador negativo, que é cancelar uma lei, para o legislador positivo. E acontece, né? Às vezes a questão do aborto de anencefalo o Supremo vira um legislador positivo. Foi bom, foi importante para a sociedade por omissão do Congresso Nacional. Agora, a gente sempre tem que partir da premissa seguinte: todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo, precisam ser aprimorados, precisam passar por reformas de quando em vez, e o único que a gente não pode fazer isso é o judiciário. Você faz isso no legislativo, você, o deputado não presta, o senador, você diz, né? Tá bom, não é tão simples. Não, eu estou falando aqui de forma simplista, mas é isso. Você pode tirar um senador, você pode tirar um presidente da República, tirou agora o Bolsonaro. Você pode tirar o governador, pode tirar o prefeito, pode tudo. Mas um ministro supremo você não tira. E entram outras discussões aqui. O que é que pode o ministro Supremo? Tudo. O cara suspende a lei. Veja só, essa questão, vamos lá. O que é que essa decisão dessa PEC, né? Ela proíbe que seja monocrática a decisão. Isso. Né? Para suspender... Só isso. Pois é. E aí, assim, tem que ser colegiada. Ótimo, tem que ser colegiada. Para você ter uma análise, repito, a gente está falando não de ciência, né? Não vai lá, não é um jogo de genética, não, que você junte aqui o genital com o genital, vai dar isso, alelo, enfim, dominante, recessivo. Não é isso. É completamente diferente. Então, os resultados podem ser diferentes. E aí o Gilmar disse, não, eu acho que não. Aí o cara assim, mas o Fux, não, eu acho que é diferente, é o contrário. Sim, e aí? Como é que a gente chega, pelo menos, né, a um resultado médio, né, de entendimento, de compreensão média? E aí entra a história. Prazo. O cara não tem prazo. Nenhum. Tem 2 casos que são bem emblemáticos aqui pra gente, que você mostra como lidar com esse prazo. É aquela história. Ao juiz, aos tribunais, não é dado o direito de não decidir. A obrigação de um tribunal, do magistrado, é decidir. Ele existe para isso. Obviamente, às vezes você tem um processo, uma ação que não está madura. Mas passar 20 anos, por que 20 anos? O Collor. O impeachment do Collor passou 20 anos para que o Collor fosse finalmente julgado, no caso do impeachment, né? E absolvido. Ele estou limpinho, bacana, estou aqui, ó, bacana, dei um golpe de karatê na inflação. Limpinho, saiu. A única coisa que restava, se você lembrar, era um contrato de uma agência de publicidade. E no julgamento do Supremo, a procuradora, ela de tal, que eu não me lembro qual é o sobrenome, morava até em Portugal, ela vai lá, e aí eu não me lembro qual ministro, cadê o contrato? Disse, eita, a gente perdeu, não sei onde foi parar. 20 anos, gente. 20 anos. O caso Mendes Júnior, do senador Renan. Quando chegou para julgamento, restava, era uma locadora. E nesse caso era locadora de carro, não era aquela do Cícero Almeida, não era outra locadora. Né? E aí, que não deu absolutamente nada. A Mendes Júnior nem fazia mais parte do que era o nome, né? O caso Mendes Júnior, eu chamava o caso Mendes Júnior, as pessoas chamavam, eu lembrava outros personagens. E prescreve, mas eu estou falando esses, mas assim, com uma decisão de você ir adiando o julgamento, não vou deixar isso aqui esfriar, quando sedimentar, que estiver decidido por si só, eu vou lá e caneto. Não é justo, repito, este direito não é dado aos tribunais. Você está vendo aqui agora, em sequência, né, a história da Lava Jato, anula tudo do Toffoli, né? Você já viu o Toffoli, né, aconselhando o Bolsonaro a sair do país. Ou seja, é um personagem desse tamanho. E veja só, eu acho fantástico que o Flávio Dino vá adentrar ali, eu acho que vai ser um ganho,
de peso, e aqui não é um trocadilho não, no Supremo, pela capacidade dele, assim me parece, inteligente. O sujeito foi em primeiro lugar em concurso de juiz federal do país, acho que vai ganhar muito. Mas, assim, fato concreto é que um magistrado pode tudo, um único magistrado, um único ministro do Supremo, o cara pode estabelecer ele próprio, conceder ou liminar. Vamos lá. Fux. O Fux é aquela liminar dos mimos, né? De juiz, ter direito ao auxílio alimentação, auxílio isso, auxílio melhoral, auxílio... Aí o cara deu uma liminar, segurando aqueles mimos, que foi o que foi questionado, né? Do judiciário. O cara segura 4 anos. Até que a filha virou desembargadora no Rio de Janeiro. E ele disse, né? Achei muito lindo da parte dele, né? Achei muito meigo. Ele disse que não tinha nada de herança para deixar para ela. Deixou como desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Gente, não há especialmente virtuosos no Supremo, como não há no Executivo, como não há no Congresso Nacional. Só que, repito, ao contrário dos outros poderes legislativo e executivo, no judiciário você não tem como mexer. Você não tem como tirar um magistrado. Se alguém já tentou, não consegue. Só que essa mudança que está sendo proposta, eu acho que ela tem que ir além. Definir essa questão de prazos, a limitação de decisões de um magistrado, para que o cara tenha efetivamente de decidir, né? Dentro de um prazo razoável. Não precisa ser em meio à emoção. Idade. Você sabe quantos anos você pode ser ministro Supremo no Brasil? Aumentou agora mais 5. Não, são 35 anos. O cara pode... Não, ele pode ser até 75. Mas o cara pode entrar com 35 anos de idade no Supremo, a idade limite, né, mínima, e até 75, o cara passar 40 anos no Supremo, meu amigo. É o mandato, né? Nem Dom Pedro I passou, Dom Pedro II passou... Não tem imperador nenhum. O cara sobrevivia 40, 50 anos só. Notório saber, né? Pois é, o cara vai ali como se fosse... Não é concurso. Acho que a idade mínima, que é o Pacheco está defendendo, né? Aumentar a idade mínima. Que esse é o primeiro passo nessa questão das decisões monocráticas, que depois tem alguns outros passos. Tem isso, mandato, prazo, entre outras coisas. Quem estabelece a pauta é o presidente. Vamos lá. É outra questão, né? Essa é uma prerrogativa do presidente. Mas é assim também no Congresso, né? O cara passa 10 anos para apontar o parecer dele. 5 anos, 10 anos, que acontece, a gente tem visto isso. Aí quando chega na hora, o cara diz, tá pronto aqui, entrega ao presidente, diz, não, quando chegar o melhor momento eu resolvo. Como é que é isso, gente? Pode tudo, Ricardo. Pode tudo. E outra coisa, tá falando sobre tudo e qualquer coisa. A gente já tocou aqui, o Barroso, aquela história do Barroso, nós vencemos o bolsonarismo. Que bom que o Brasil, de alguma forma, está vencendo, né, o bolsonarismo, porque isso não acabou ainda, não morreu, né? Ainda está vivo. Mas não é papel dele dizer isso. Não. Ele tem que entender que ele é um julgador. Quanto menos, mais, no caso deles. Deles, todos eles. Não tem que estar dando opinião sobre tudo. Eu me lembro que Caetano Veloso dizia, me chamam para falar sobre absolutamente tudo, né? De time de futebol, né? A física quântica, né? Para com isso. Não é papel de ministro. É o preço que você paga, a descrição, né? Por exemplo, tem a história do Celso de Mello, né? Celso de Mello não jantava com ninguém em Brasília. Já é complicado. Você tem o mesmo convívio social, vai para os mesmos casamentos, os mesmos aniversários, os mesmos jantares, e vai ali do personagem que você vai julgar, entre outras coisas. Não é só por isso, não, né? Entre outras coisas. Enfim, aí os caras vão fazer desse jogo. É político. Todos os tribunais, sem exceção, eles são políticos. Agora, precisa ser menos. E o Supremo, em particular, precisa ser menos do que os outros. E tem de entender que o papel do Congresso Nacional é legislar. Os tribunais fazer cumprir as leis que foram aprovadas e, efetivamente, se elas são inconstitucionais, há cláusulas pétreas, né, na Constituição, aquelas que são, enfim, inamovíveis, que assim seja decidido, mas coletivamente, colegiadamente,
mais de 90% das decisões supremas, elas são monocráticas. Isso não é justo. São os 11 supremos, como diz Gilmar mesmo. Meu Deus do céu. Você parece que ia fazer o justo veríssimo. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar no STF, mas meu advogado cortou 90% do que eu tinha para falar. E aí eu queria deixar também uma crítica ao jornalismo, que é a área que eu atuo. Eu acho que o jornalismo ele podia ser mais jornalístico em relação ao STF. Hoje a gente, nos maiores telejornais do país, a gente escuta jornalistas dizendo: falei com o ministro do STF, falei com o ministro do STF. O jornalista, ele não é um repostador, ele não é um garoto de recados. O jornalista, ele tem que fazer pauta, ele tem que entender o processo, enfim. É uma crítica minha, pessoal. Não, mas eu acho que vale para todos nós mesmo, vale para todos nós, a gente todo dia. Eu converso muito com muita gente. Eu sei que era com os ministros supremos também. Não, todo mundo conversa, só eu não converso. Assim, com desembargadores eu converso. E alguns eu respeito muito, porque eu sempre admiro e gosto e aprecio e respeito aqueles que, independentemente da sua área de atuação profissional, querem compreender o mundo como um todo, né? Querem entender aonde estão inseridos. E são essas pessoas. E há, dentro do Tribunal de Justiça, os que eu conheço, pode até ter mais do que eu conheço, que tem esse tipo de preocupação. E quando tem, eu gosto, porque eu aprendo com eles também. Aprendo, vou para o contraditório, discuto respeitosamente. No final das contas, o respeito, né, é a alma dessa convivência, que é uma convivência profissional. Repito, ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas todo mundo tem que respeitar todo mundo. É isso, Ricardo. E os ministros do Supremo precisam respeitar o Congresso Nacional. Concordo essa história, também. até falando da imprensa, né, essa pauta de mudança do Supremo bolsonarista, isso é uma grandíssima bobagem. O Jacques Wagner não pode ser acusado de ser bolsonarista, não. Nunca. Mas ele é um sujeito lúcido. É um político maduro, né? É um cara que tem uma história de vida na política da Bahia e nacional, e que sabe que é preciso fazer essa mudança. E outra coisa, se não for o Congresso a fazer essa mudança no Supremo, quem é que vai fazer, cara pálida? Autorregulação, eu acho só que o Jacques Wagner não está só no campo progressista. Claro que o voto do Jacques Wagner não é um voto do Jacques Wagner. Quem entende de política sabe que o voto do Jacques Wagner não é um voto do Jacques Wagner. Claro, claro. E vamos lá, essa história, porque você dá ousadia, um ministro tá ligando para você para estar absurdo, puxando minha orelha. Isso não é normal. Quer isso, sai para lá. Ricardo, vamos aqui nas nossas dicas culturais. Eu vou aqui fazer uma dica de um formato que eu tive uma dificuldade de assimilar, que é o tal do podcast, Ricardo. A gente, não sei se é questão da idade e tudo mais, eu leio, eu vejo filmes, eu vejo séries, eu ouço música, e o tal do podcast eu demorei para entrar. Acho mais podcast não é da minha, mas podcast nada mais é, nesse caso aqui são 6 episódios, é um documentário radiofônico, vamos dizer assim, em áudio. E eu gostei desse que eu vou citar agora, que é o Projeto Quirino. O Projeto Quirino é o projeto de um jornalista chamado Tiago Rogério e de uma instituição chamada Rádio Novelo. Então, eles fizeram um projeto contando como é a história do negro, desde que ele foi escravizado da África até a chegada do Brasil. E de como as dificuldades que os negros tiveram de conseguir espaço na sociedade. De como isso impacta até hoje, né? Impacta até hoje. Então, entre outros, são 8 episódios. O Projeto Quirino está em todos os streams. Entre algumas coisas que me impactou em termos de informação, de todos os negros que foram escravizados na África, 85% vieram parar no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Laurentino Gomes, né? Exatamente. Laurentino Gomes. Mulheres e homens negros a ter acesso na faculdade aconteceu em 1920, 1930, ontem. Ter direito a voto foi ontem também. E tudo isso impacta na sociedade do jeito que é hoje. A mim foi muito grave
o que eu ouvi aqui. É muito interessante, é um trabalho de pesquisa minucioso. E é muito interessante. É Projeto Quirino, Tiago Rogério e Rádio Novelo. E a sua, Ricardo? Eu sei que a sua é mais... Toca o seu coração. Muito. Né? Toca meu coração, toca... enfim, orgulho, sabe? Essa coisa assim. Eu digo que a música brasileira, ela me faz muito mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Mais até do que a literatura. É muito especial. Eu lembro de o Pelão, um produtor musical, e me perguntaram uma vez a ele por que ele não gostava de rock. Ele disse, não, eu gosto de rock, não é questão de gostar ou não gostar. Mas meu ouvido foi educado para a música popular brasileira. Eu gosto tanto da música popular brasileira que termino não tendo mais espaço, né, no meu enfim, conteúdo de afetos para o rock. Não é questão de gostar ou não gostar. E no caso específico, vou mostrar aqui 2 discos, tá certo? Esse aqui é Liz e Tom. Por que eu estou mostrando? Porque está no stream já, né, o documentário, né, Só Tinha de Ser Com Você, que é fantástico, é maravilhoso, me emocionou muito e por diversas vezes, e até por uma razão extremamente interessante. Eu queria ver ali o papel de César Camargo Mariano, né, e que foi um papel, e ele deixa muito claro, né, de humilhação. Ele chega a ser humilhado, não vou dar spoiler, e se sente, né, você vê que ele carrega, né, com ele até hoje. O documentário é de agora, foi atualizado, né, com a gravação, com o depoimento dele. Ele carrega esse sofrimento histórico. E a gravação desse disco mostra, para mim, na minha opinião, os 2 maiores personagens da música popular brasileira, Tom Jobim e Elis Regina. E como eles vão se comportando, como eles vão se adaptando um ao outro ali, com todas as dificuldades. Eles não eram próximos quando foram fazer esse disco em 74, nos Estados Unidos, e terminaram se aproximando muito, porque um viu que o talento do outro era tão grande que era impossível eles ficarem separados e se afastarem, enfim, a partir daquilo. É uma belíssima lição de como o Brasil precisa conhecer a melhor música popular brasileira da nossa história. O Tom, eu costumo dizer isso, é uma impressão minha, a música brasileira, até o Tom Jobim, ela era vista e admirada, né, no mundo, né, em vários países, como uma música exótica. Boa, mas era uma música exótica. O Tom ultrapassou essa ideia de exotismo. Ela continuou sendo música popular brasileira, mas com um nível de sofisticação, me desculpe se pareça nacionalismo cabotino, mas com um nível de sofisticação que ninguém no mundo mais conseguiu atingir. É ainda hoje a música popular mais sofisticada do planeta, é a música de Antônio Carlos, brasileiro, de Almeida Jobim. E ele aqui com Elis Regina fazem, os 2 fazem, né, esse disco que é belíssimo. Eu vou até apresentar o outro, se você me permite. Essa aqui é a versão masterizada, né? Foi feita depois. É o mesmo disco, obviamente, a qualidade é melhor. Mas assim, eu ouviria um e outro outro sem problema nenhum. Porque no fundamental é a melhor música que o Brasil já produziu. E eu espero que as pessoas que não conhecem, que não têm intimidade com essa música, procurem conhecê-la. Está, eu acho, disponível aí em streaming, né? E o documentário está lá, está no Claro Vídeo, eu sei que tem, né? Eu vi 2 vezes assim, foi interessante. No intervalo de meia hora eu vi 2 vezes. Por enquanto está no Claro Vídeo só. Vamos aguardar. Né? Mas vale muito a pena. Elis e Tom, Só Tinha de Ser Com Você. E eu diria o seguinte, só tinha de ser com eles mesmo, né? Acho que ninguém, mesmo os mais fantásticos, eu gosto não só deles, né? Ninguém seria capaz de fazer uma obra tão fantástica quanto esses 2 personagens. O papel de César Camargo Mariano foi importante, eu imagino, mas foi muito doloroso para ele. Para a gente o resultado foi fantástico. Vejam, né? Vejam e você vai entender. Esse aqui ouçam, né? Vejam o documentário, ouçam, né? E veja como o Tom educou a Elis, sabe? Termina ele educando a Elis. A Elis era muito exuberante, né? O Tom minimalista, né?
as harmonias do tom. Os caras, quando falam da harmonia do tom, os grandes músicos de jazz, os caras falam, me desculpe, babando. Então eu vou babar junto. Um grande abraço, Ricardo. Um abraço. Boa semana.